Sabe aquilo que eu posso ter tudo? Eu quero um jato, eu quero um helicóptero. Chega uma hora que o cérebro não tem mais o que querer. Aí cai num vazio. É como se o cérebro não visse mais graça em nada. Estar deprimido é um sintoma da depressão? Ou estar deprimido é uma coisa, estar depressivo é outra? Existe essas duas diferenças? Existe uma diferença, sim. Vamos lá. Você pode ter momentos depressivos. Você pode ficar triste, pode passar ali 2 dias amuado, sem querer comer, sem querer sair, porque aconteceu alguma coisa. Aí você está frustrado e está depressivo. Mas você não está deprimido. Porque a depressão, ela é uma doença. A depressão é uma doença que abala o corpo, a mente e o espírito. O corpo, um deprimido, por exemplo, não dorme. Ou então ele tem a insônia da depressão. Qual é a insônia da depressão? O cara deita e dorme porque está exausto. Aí entre 3 e 4 horas da manhã ele acorda. Sem despertador, sem nada. Ele faz pim! Aí você fala, o que houve? Aí ele volta a ter sono lá para as 5, 6. Por quê? Entre 3 e 4 seria o auge da produção de serotonina da pessoa, de melatonina natural. Como o deprimido produz mal essas coisas, o que acontece? Ele acorda como se fosse um despertador, como se fosse um espírito. Porque ele faz assim, tchum, sabe, o olhão. Aí ele olha o relógio, não, mas ainda é cedo. Aí ele fica para lá e para cá. O ansioso puro, sem depressão, ele tem dificuldade de pegar no sono. Ele fica tim, 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 tim. Então tá aqui a depressiva e o o ansioso. Né? E ela falou pra gente no começo, vocês são uma dupla incrível. Eu acordo com essa fute. A fome e a vontade de comer. Ai, doutora! Ela começou a falar o vídeo assim, ó. Porque eu literalmente acordo 4 da manhã. 4, né? Desço, como alguma coisa, me mexo, brinco com a cachorra, subo e consigo voltar a dormir. Não, mas você consegue dormir lá para as 5h30, 6 horas. 6 horas, 7 Aí quando é para levantar, se você tivesse que levantar cedo, tivesse que levantar 6, você tava péssimo. Sim. É porque esse horário é onde tá trabalhando pra produzir os hormônios. E como meu corpo fala, acorda? É só dose. Por quê? O que acontece? Se na depressão você tem baixa dessas substâncias, o que acontece é que naquela hora que ela estaria regularizando o teu sono, ela tá baixa. Então você acorda. E sabe o que eu fiquei na dúvida? Por que tem gente que tem tudo? Assim, ó, tem gente que, tipo assim, é muito bem na carreira, a pessoa já alcançou níveis altíssimos, a pessoa às vezes é ou não é bem no relacionamento, só que a pessoa é triste. Porque existe uma coisa que só é preenchível no ser humano quando você tem um mínimo de equilíbrio entre você e a relação com os outros. Porque, por exemplo, uma pessoa que descobre qual é o sentido da sua vida. O sentido da vida tem a ver com o que você tem de talento especial. O propósito da vida é quando eu divido esse talento com outras pessoas. Você pode dar sentido à vida. Por exemplo, você descobre por que você nasceu e você trabalha e é super bem sucedido naquilo. Mas se você não fizer o propósito, que é fazer aquilo dar sentido para a tua vida e dar sentido à vida do outro também, falta um detalhe, da conexão com o outro. Você não precisa ter uma conexão com o outro que seja necessariamente afetiva. Mas quando o meu trabalho me faz uma pessoa melhor e te faz uma pessoa melhor, eu estou dando sentido e propósito. Deu para entender? Uhum. Então tem gente que dá o sentido, mas não consegue fazer o propósito. E como que faz para chegar no propósito? Você tem que praticar aquilo, o teu trabalho tem que te fazer bem e fazer bem as pessoas em volta. Não pode ser uma coisa só por ser. Porque às vezes você vê documentário, a pessoa tem tudo, assim, ó. A pessoa é um artista muito poderoso, a raça, mas a pessoa tá infeliz, ela tá com... Sabe? Aí você fala assim... Aí a gente que tá de fora, a gente fala assim, caramba, a pessoa batalhou. Cadê aquela energia que você tinha no começo? Que agora você acabou depende, conquistando porque esses tem sonhos. pessoas que acabam fazendo uma carreira linda, mas vai entupindo de coisas materiais. E aí nem sempre você preenche a vida. Por exemplo, se tudo que é material preenchesse, a gente não teria o maior índice de suicídio hoje entre as pessoas que têm mais coisas. No mundo inteiro. Nas sociedades que têm mais. Por quê? Existe uma coisa no cérebro que o cérebro precisa de poucas coisas, mas importantes. Saúde, afeto, cultura. Quando você passa a ter muitas opções, eu posso ter tudo. Sabe aquilo que eu posso ter tudo? Eu quero um jato, eu quero um helicóptero.
Chega uma hora que o cérebro não tem mais o que querer. Aí cai num vazio. É a depressão dos que têm tudo. E cada vez aumenta mais. Caramba. Porque o que vai acontecendo? A pessoa que tem tudo, ela chega a um ponto que ela já não sabe se quem está com ela é por afeto ou pelo que ela tem para oferecer. Quando chega nesse nível, amor, Caralho. Doutora, faz muito e sentido. você só vai conhecendo pessoas num jet set ali de social. Que só te colocam, que fala tudo que você quer ouvir. Tipo, ninguém te fala não. Exatamente. É péssimo. Aí você entra num perigo, porque se você não tiver amigos ali para te pautar, você vai acreditando naquilo, é mentira. Por isso que, tipo assim, eu sou muito a favor que a gente tenha relações afetivas um pouco fora do ambiente que a gente subiu muito. Porque aí a pessoa consegue te ver de outra maneira. Por exemplo, um sonho que eu tenho e vou realizar até 60 anos é fazer um ano sabático em que eu vou para algum lugar, tipo Suécia, Canadá, onde ninguém me conhece, eu vou ser barista. Eu estou começando a aprender a fazer drinks e fazer cafés, não sei o que lá, porque eu quero trabalhar num barzinho, servindo café para as pessoas e observando as pessoas. Nossa. Esse é meu sonho de consumo. Se me perguntar assim, Bia, você quer uma lancha? Deus me livre. A gente aluga no dia com o marinheiro já dentro, para não ter que fazer nada. Você quer? Não. Eu quero passar 6 meses num lugar que ninguém me conheça, nunca tenha me visto, e eu vou servir cafezinho, fazer espuminha, fazer tudo e ficar só observando a vida das pessoas. E aí vem um livro novo. E aí nasce... A Mimi Pulan. O Bia cover Pulan. break. Aí nasce um novo Na livro. terceira idade. Que legal. Doutora, faz muito Isso é sentido. muito Que a legal. pessoa, ela se preenche de coisas físicas. E chega um ponto que tem um vazio. Que só o contato mais afetivo de verdade, não estou falando de afeto de sexo, estou falando de afeto de você querer bem. Por exemplo, ele te quer bem, você quer bem a ele. Isso é amor. Não estou falando nada de sexo, tem nada a ver com sexo. Uhum. Se você não tiver fazendo capital afetivo junto com capital financeiro, vai dar história. Nossa, doutora, faz muito sentido. Aí você vê que todo mundo que subiu muito rápido, o excesso de escolhas, de possibilidades para o cérebro, evolui para 2 coisas: excesso de drogas e suicídio. E isso aqui, a gente sabe que conforme você vai melhorando materialmente, vai melhorando a sua sensação de felicidade. Até um certo ponto. Até ali que você tem tudo básico, legal, entendeu? Você vai ao jantar que você quer, você tá. Quando isso passa a ser uma coisa que você já não sabe mais, tem 5 casas, para que o cara vai ter 5 casas? Como a gente vê, tem gente que tem uma casa em Paris, uma casa em Los Angeles, uma casa no Rio de Janeiro, para quê? Então, mas eu tenho esses sonhos, eu acredito que a galera tem. Eu sempre quis. Eu falo assim, ó, quando eu trabalhar, eu vou querer ter uma casa no Rio, uma casa em Paris. Para quê? Não sei, eu tenho esse Você sonho não de vai criança. lutar, mas é porque é um grande erro da nossa sociedade. Por exemplo, o Robbie Williams tinha várias casas. E aí? Não foi Entendeu? nenhuma até hoje. Nossa, Aquele cara que fez o Coringa, que morreu no filme, que morreu naquele filme O Corvo, por acidente, Uhum. o Nossa, cara esse só nome estava dele. se drogando. Então, isso é uma coisa científica. O que a gente vê é que até certo ponto você vai adquirindo coisas, é bacana. Se você passar a poder tudo, ferrou. Dali para frente, é como se o cérebro não visse mais graça em nada. Você já sentiu que a tristeza consome cada pedacinho de sua esperança? Que o cansaço mental obscurece qualquer luz no fim do túnel e os pensamentos negativos parecem ser os únicos companheiros? Mas eu quero lembrar você de uma coisa fundamental. Cada novo dia é uma nova oportunidade. Estou aqui para ajudar você a reacender essa chama interior, a transformar sua energia e encontrar um equilíbrio que permita encarar cada novo dia com mais otimismo e força. Apresento a você o curso Mentes Depressivas, uma jornada completa para entender e combater a depressão. São 23 aulas cuidadosamente preparadas para proporcionar conhecimento e estratégias práticas
para superar esses desafios. Não deixe que a tristeza domine sua vida. Transforme sua vida hoje. Clique no link abaixo e comece sua jornada de recuperação. Mentes Depressivas, porque cada amanhecer é uma nova chance de ser feliz.